que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Leandro Yamazaki, advogado, e participa mais uma vez aqui conosco para falar hoje sobre os juizados especiais, né? Então, trazer aí algumas informações sobre todo o processo em si, as vantagens, as desvantagens, enfim, todo o universo. E, claro, ele participa justamente para trazer essas informações. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite novamente. É sempre uma honra estar aqui participando desse quadro. E a alegria nossa, com certeza, doutor Leandro, ainda mais que o pessoal aí tem acompanhado e as informações que a gente tem transmitido através dos seus conhecimentos têm ajudado muita gente. Nesse sentido, a gente cumpre aqui também o nosso papel social, e tudo isso, evidentemente, a gente procura, né, fazer com que realmente cada vez tenha mais dinâmica e a prestação de serviços de utilidade pública sejam realmente configurados dentro dessa proposta de trabalho que a gente tem aqui. E vamos começar aqui falando sobre os juizados especiais. É uma coisa que vem lá da Lei 9.099, de 1995, e tem alguns aspectos importantes a serem conotados aqui, e eu gostaria que a gente começasse por aí. a máquina do Poder Judiciário ela está atolada com inúmeras ações, né? Muitas dessas ações elas são ações que possuem baixo potencial ofensivo, ou elas são discussões entre vizinhos, são ações assim que poderiam ser evitadas de movimentar o Poder Judiciário, né? Então, os juizados especiais, eles foram criados com essa ideia, né, da gente ter um lugar para que essas pequenas intrigas, pequenos litígios, eles possam ser resolvidos, né, dentro dos princípios norteadores, né, que regulam e norteiam o juizado especial, que é o da celeridade processual. Então, a Lei 9.099 veio para buscarmos a celeridade processual e resolvermos esses pequenos casos, né, num ambiente onde a oralidade, a simplicidade, a busca da mediação, da conciliação entre as partes, né, a aplicação de penas não restritivas de liberdade, sejam o resultado desse esforço do Poder Judiciário para conseguir um resultado mais célere para o cidadão. Realmente tem aspectos importantes com relação a essa lei. É claro que os juizados especiais vieram justamente para contemplar, né, essa questão da morosidade, né, do judiciário, e com isso, evidentemente, existem aspectos que a gente deve abordar aqui com relação às vantagens de entrar com uma ação nos juizados especiais e quais os requisitos. Então, as vantagens. A primeira vantagem é o tempo da ação, né? Nós acabamos de falar sobre a morosidade natural, que um processo pelo rito ordinário, né, ou na justiça comum ele demora, né? Então,
o cidadão ele procura o juizado especial, em menos de 15 dias a audiência de conciliação ela é marcada, né? Então, dependendo do caso, ele já é resolvido o problema dele já é resolvido na primeira audiência de conciliação. Não tendo conciliação, eles vão remarcar uma audiência de instrução. Então, assim, nós estamos falando de 6 a 10 meses para tudo estar resolvido, né? Dentro do Poder Judiciário, esse é um tempo bem razoável, né, para uma discussão, uma lide ser resolvida. Normalmente, se fosse pela Justiça Comum, seria um tempo bem mais longo, né? Então, essa é uma das vantagens. Desvantagens, né? A questão da prova, né? No juizado especial não é admitida a prova pericial. Então, isso muitas vezes, dependendo do caso, o caso ele tem que ser menos complexo para ser discutido no juizado. Os casos mais complexos tem que ser necessariamente discutidos na Justiça Comum, né? O importante salientar nesse tópico é que a parte, o advogado da parte, eles podem optar pelo juizado especial civil ou pelo rito ordinário, né, independente do valor da causa, porque para que uma ação ela tramite no juizado especial, ela tem que ter necessariamente até 40 salários, tem que ser necessariamente de até 40 salários mínimos. Então, acima disso não dá para ser ajuizado no juizado especial. Mas, se por acaso a ação ela tenha um valor abaixo de 40 salários mínimos, mesmo assim ela pode ser ajuizada na Justiça Comum. Não é uma obrigação ser ajuizada no juizado, mas enfim, é uma opção, né, justamente por causa desses princípios que norteiam o juizado, celeridade, oralidade, simplicidade, das partes entrarem com essa ação no juizado, para resolver mais rápido o problema, né? Então, doutor Leandro, vamos aproveitar pela simplificação, pela simplicidade, pela celeridade do juizado especial. Claro que existem aí conotações importantes que a gente pode, inclusive, passar aí para o nosso público ouvinte, telespectador, no sentido dos seus encaminhamentos, como entrar com os processos e o que realmente ele precisa fazer. Sim, uma ação no juizado especial, até 20 salários mínimos, o próprio cidadão ele pode procurar a secretaria do juizado e fazer o pedido oral na secretaria, e lá mesmo eles vão fazer o encaminhamento da ação, vão marcar uma audiência, e a ação ela vai ter um trâmite normal. Como que funciona esse trâmite? Eles marcam a audiência de conciliação, e não havendo conciliação, é marcada uma audiência de instrução, onde deverão serem apresentadas as provas, né? Poderão ser arroladas até 3 testemunhas que comparecerão espontaneamente ou por intimação. Então, isso aí ficando a critério da parte, né? Indicar as testemunhas para serem intimadas, mas até 20 salários mínimos a parte ela poderá ou não ser assistida por advogado. De 20 salários mínimos a 40 salários mínimos, a assistência ela é obrigatória, né? Então, assim, a celeridade no juizado ela é bem visível, porque não existem recursos assim como na Justiça Comum, né, que possam interferir assim no trâmite normal do processo, né? Muitas vezes que protelem, na verdade, né? No intuito protelatório, que normalmente, infelizmente, na Justiça Comum, muitas vezes existem essas manobras jurídicas, né? Que a parte que não tem razão, que sabe que muitas vezes vai levar desvantagem no processo, ela recorre, né, para poder conseguir ganhar tempo, muitas vezes, e empurrar com a barriga assim, o máximo que conseguir, para conseguir uma vantagem, né? Mas no juizado especial existe um embargo de declaração e também um recurso inominado, que é feito depois da sentença, né? E são esses os recursos mas aí o recurso inominado é obrigatório a presença do advogado, para que ele possa fazer esse encaminhamento, né? Realmente tem destaques importantes a serem feitos. Inclusive existe aí uma outra situação que eu gostaria, né, de dar uma ênfase especial, que é justamente a questão dos juizados especiais a abarcarem também não só a questão civil, mas também criminal. Como é que funciona isso? Muito bem. O juizado especial criminal ele é competente para julgar crimes de baixo potencial ofensivo. Ou seja, quando eu falo de
crimes de baixo potencial ofensivo, eu não estou falando só apenas de crimes, eu estou falando de contravenções, crimes e contravenções, né? Onde a pena máxima seja 2 anos, combinado em 2 anos. Quando a pessoa vítima desse tipo de contravenção ou crime, ela procura a autoridade policial, que vai lavrar um termo circunstanciado, né? Não será instaurado um inquérito policial. O termo circunstanciado ele vai ser encaminhado diretamente ao Juizado Especial Criminal. A autoridade policial, em casos onde haja vestígios, né, do delito, ela pode requerer exames periciais, né, por exemplo, crime de lesão corporal, para conseguir o auto de lesão de corpo de delito, exame de corpo de delitos, e é encaminhado ao juizado. O cidadão comum, ele pode fazer uma notícia crimes e encaminhar diretamente ao juizado, né, onde o juiz ele vai dar vistas ao Ministério Público, e o processo também pode ser iniciado diretamente no juizado, sem passar pela autoridade policial. Existe essa possibilidade, né? Então, o objetivo aqui é não haver pena restritiva de liberdade, né? Desde o início, a ideia do juizado especial é que não haja esse tipo de pena, né? Mas sim restritivas de direitos, em caso de procedência da ação, né? Na prática, como funciona? É marcada uma audiência preliminar, onde a vítima e o autor do fato são chamados, e nessa audiência preliminar o juiz ele faz uma proposta de conciliação civil, né, para que as partes, de composição civil, para que elas possam se acertar naquele momento ali, sem dar prosseguimento a nada. Não é uma ação criminal ainda, é um procedimento criminal. Então, a vítima faz uma proposta para que o autor do fato indenize pelos prejuízos que sofreu, e se o autor do fato ele tem a chance de, naquele momento, aceitar ou não, ele poderá aceitar ou não. Se ele não aceitar, a vítima ela se torna mais passiva na ação. Ela só vai ser a chance dela representar contra o seu agressor, enfim, contra o autor do fato, e o Ministério Público ele poderá fazer a proposta de transação penal, se o autor do fato cumprir alguns requisitos, né, que a lei ela determina. E quais são esses requisitos? Ele não ter sido condenado em nenhuma ação anterior, né, não ter condenação penal, ele não ter sido beneficiado pela transação nos últimos 5 anos, enfim. Esses requisitos eles têm que ser observados para que o Ministério Público faça essa proposta, tá, de transação. Ele aceitando a proposta, o processo ele termina ali. Ele vai ter que fazer normalmente uma prestação pecuniária, né, para uma instituição de caridade, e assim já é uma pena restritiva de direitos, digamos assim, né. Não significa dizer que ele está confessando que praticou o delito. Que é importante frisar que ele aceitando a transação, ele está aproveitando um benefício que a lei oferece, né, para que o processo não continue, para que a gente consiga dar um descanso para o Poder Judiciário para esse tipo de crime ou contravenção, né, que lota muitas vezes o nosso Poder Judiciário, tirando aí o esforço dos servidores públicos que deveriam estar se preocupando com problemas mais graves, né. Para complementar, então, o tópico dos juizados especiais criminais, se o autor do fato ele poderá não aceitar a transação, porque muitas vezes o autor do fato ele tem o senso comum, ele tem essa ideia de que ele aceitando a transação ele vai estar confessando o crime, concordando que ele praticou aquilo, mas não é essa a ideia do juizado, não é essa a ideia que o Poder Judiciário ele busca, na verdade, nem esse efeito que a lei ela traz. No momento que tu aceita a transação, está sendo beneficiado, né, dessa lei,
e o processo ele termina ali, sem maiores discussões, porque muitas vezes é mais dispendioso para as partes e também para todos a continuidade do processo. Mas caso ele não aceitar, então o processo ele vai se iniciar, o Ministério Público ele vai apresentar a denúncia, o juiz ao recebê-la ele vai abrir prazo para que a defesa apresente uma defesa prévia na própria audiência, que ela funciona de forma oral, é tudo muito rápido. Isso aí a gente está falando já da audiência de instrução, na segunda audiência, né? Então, quando ele não aceita a transação, eles marcam outra audiência, e na outra audiência que começa esse procedimento, né? O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe e a defesa apresenta a defesa prévia. Logo em seguida, o Ministério Público ele faz uma nova proposta de um novo benefício chamado suspensão condicional do processo, que é um pouquinho mais grave, assim, um pouquinho mais trabalhosa do que a transação, porque a transação seria só uma prestação pecuniária, né? A proposta de suspensão condicional do processo, o autor do fato vai ter que se apresentar mensalmente em juízo para assinar lá, para dizer o que ele está fazendo, enfim, vai ficar a critério do juiz de proibir ele de frequentar determinados lugares, enfim, mas também é um benefício, né? Que não significa dizer que ele está confessando, só que só o objetivo da fim é o processo, né? Não aceitando isso, que ele também é uma opção dele, que se ele quiser continuar para a instrução, para provar a inocência, muitas vezes a pessoa não quer de jeito nenhum aceitar porque não praticou nada, está sendo injustamente acusado, né? Vamos partir para a instrução do processo, onde serão ouvidas a vítima, né, nesta ordem, as testemunhas de acusação, logo em seguida as testemunhas de defesa e o autor do fato, por último, e logo então haverá a apelação da sentença, né, onde cabe recurso, enfim. Esse é o procedimento do juizado especial criminal, né? Muito bem, realmente bem orientado aqui, as questões prontamente colocadas, e evidentemente que agora surge aquela situação que eu gostaria também de compartilhar aí com o nosso público ouvinte telespectador, que é a experiência, né, que o escritório de vocês tem nesse sentido de dar todo o atendimento às pessoas, no caso, que buscam, né, justamente o juizado especial para dar a questões de litígios, né, de lides, tanto na área civil quanto criminal. O escritório possui larga experiência na atuação perante os juizados especiais, civis e criminais, né, sendo eu mesmo fui juiz leigo e instrutor do 2º Juizado Especial Civil do Fórum Central de Porto Alegre por 5 anos, e nós atuamos agora perante os juizados de maneira contínua, né? Uma coisa que é importante para a gente finalizar o nosso tópico aqui, né, dos juizados especiais, entrando na esfera criminal, é que muitas vezes as pessoas elas podem responder um processo criminal sem fundamento, porque qualquer pessoa pode ir lá na delegacia e falar que a gente fez alguma coisa e aquilo ali não aconteceu, né? E a pessoa é livre para fazer isso. Então, no juizado especial, ele já está aqui para poder absorver esse tipo de situação. Justamente por isso que ele oferece esses benefícios, né, da transação e da suspensão condicional do processo. Uma pessoa que não praticou nada, inocente, ela fica revoltada muitas vezes por estar respondendo, está sendo vítima de um crime, porque a denunciação caluniosa, né, quando a pessoa não fez, é um crime. Mas o fato de aceitar um benefício do juizado, ele não é uma confissão de culpa, né? Ela poderá muito bem aceitar essa transação e depois, né, fazer uma notícia crime de denunciação caluniosa sem causar nenhum prejuízo a esse processo criminal que porventura venha a ocorrer no futuro. Então, é claro que o objetivo não é fugir do litígio, da lide, mas o que quero deixar claro é que os operadores do direito que trabalham com os juizados especiais, eles devem, né, incentivar os seus clientes a aceitarem esses benefícios para que possam ser beneficiados, né, por essa lei.
Realmente, doutor Leandro, o senhor coloca assim numa forma bem prática, né, e didática, e tenho certeza que o nosso público ouvinte, espectador aí, pôde absorver com tranquilidade. Já falando nesse sentido e vendo o espírito que o move, né, na questão da conciliação e toda a promoção que há nesse sentido, até pela própria justiça, eu gostaria que o senhor falasse, então, sucintamente sobre essas questões. O que realmente vale, né, considerar dentro de uma conciliação? O foco é a conciliação, né, o foco da Lei 9.099. Ela é a conciliação entre as partes, né, é a não aplicação da pena restritiva de liberdade, né, mas sim de direitos, muitas vezes tendo que pagar cestas básicas para uma instituição de caridade, né, resolve o problema, enfim. O objetivo é fazer com que a briga entre vizinhos, esses crimes de baixo potencial ofensivo, ou então causas inferiores a 40 salários mínimos, sejam resolvidos de maneira amigável, né? Então, esse é o objetivo da lei, é que seja tudo, que os princípios norteadores é a da oralidade, simplicidade. Então, o propósito dela é fazer com que a justiça consiga ser menos lenta, ela ser mais rápida, né? E o objetivo da lei é a celeridade e dar resposta ao cidadão, a expectativa do cidadão, né, de uma resposta rápida ao seu direito, né? E essa é a ideia da Lei 9.099. Muito bem. Então, realmente, vamos agradecer mais uma vez a participação do Dr. Leandro Yamazaki, trazendo informações sobre os juizados especiais, né? Um juizado especial que está aí, né, no dia a dia, e que o cidadão pode se valer de uma justiça mais ágil, mais rápida e mais eficaz. E, evidentemente, contando com bom senso e com a conciliação e, evidentemente, levando o cidadão a refletir melhor sobre as causas, sobre os efeitos de cada uma dessas questões. As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência. Violência sem razão. Sei que o amor supera. O carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima?